neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é semente. É semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo. A palavra de Deus é semente. Isso nos faz lembrar, ouvintes, de que há alguns anos atrás, na nossa região centro-oeste, o lavrador
semeava a semente ali pelos primeiros dias de setembro, porque sabia que ali pelo dia 8 por aí, a chuva viria. E a semente já estava enterrada ali, na terra seca, já estava semeada. E com certeza absoluta, a chuva vinha. A palavra de Deus é semente, e nós somos a terra. Tu és pó, e em pó hás de tornar. A terra recebe todas sortes de sementes, e cada uma produz frutos segundo a sua espécie, sabendo que todas são árvores, são plantas, mas cada um dando o seu fruto conforme a sua espécie. Jesus Cristo fala na parábola do semeador, capítulo 13 de São Mateus, sobre aquela semente que o semeador saiu a semear. Ela era a mesma semente. Neste caso aqui, o solo que era diferente. Uma região era de pedregulho, a outra, naturalmente, tinha um caminho, mas a semente caiu à margem do caminho, e assim por diante. Mas encontramos que a semente caiu em uma boa terra. Notemos que o Espírito está nos chamando a atenção para uma coisa muito profunda, que o Evangelho é o mesmo, a Bíblia Sagrada é a mesma, a semente é a palavra. Agora, a terra é que tem diferença neste ponto que estamos analisando. Já estamos chegando à luz que o Espírito Santo quer nos trazer durante mais esta programação. Lendo São Mateus capítulo 13, nós vamos entender isto melhor, que a semente era a mesma, mas a terra que era diferente. Uma caiu entre espinhos, outra caiu em pedregais, mas uma caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Acabamos de citar as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A semente para dar fruto, para germinar, tem que ser viva. Ela tem que ter o germen da vida. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. O profeta pregou em uma de suas mensagens isto aqui que estou vos dizendo. Toda a palavra de Deus é uma semente. Por exemplo, Atos 2:38 é uma semente. E se esta semente cai em boa terra, ela tem que produzir o quê? Um batismo pagão nos títulos, que não usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Esta não é a semente de Deus. Atos 2:38 é semente de Deus. Então, produz o desejo na pessoa de ser batizada
em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, cai no coração da pessoa, como água, aquela água, a leitura disto aí cai, esta semente brota e tem que produzir um batismo legítimo. Quando Malaquias 4, versículos 5 e 6, é molhado pelo Espírito Santo, esta semente é regada pelo Espírito de Deus no coração da pessoa, então ela tem que produzir Elias. E Elias é o Espírito de Cristo, numa missão especial de combater Jezabel, de combater Herodias, de combater o pecado, de mostrar ao povo o caminho do Senhor e colocar o povo diante de uma escolha: servir a Deus, só o Senhor, ou então a Baal. Quando esta semente é regada pelo Espírito Santo, ela tem que produzir de acordo com sua espécie. Malaquias 4, 5 e 6 tem que gerar, tem que produzir Elias. Notemos, vocês podem dizer, mas como gosta de 1 Timóteo 2? Aquilo ali é uma semente. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Agora a senhorita, vá na sua Bíblia, quem sabe de cor, de capa bonita, de luxo, ou mesmo a Bíblia simples, de encardenação simples. Vai ali e abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2 e começa a ler do versículo 9 ao versículo 15 e deixa o Espírito Santo molhar esta semente e veja que tipo de mulher vai produzir. Vai produzir uma mulher vestida decentemente, com pudor, sem cortar os seus cabelos, sem pintar o seu rosto, sem pintar a sua unha, submissa, calada, dando à luz filhos e evitando a corrupção do mundo, vivendo em santificação. Agora veja, a palavra de Deus é semente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, só pode produzir uma mulher da maneira que está escrito ali. Outra coisa seria manufaturação humana. A palavra de Deus é semente. E a semente tem que produzir o fruto segundo a sua espécie. Apanhemos 1 Pedro capítulo 3 e veja que se essa semente é molhada, vivificada pelo Espírito Santo dentro do coração da mulher, da esposa e logo em seguida do esposo, que tipo de mulher vai produzir ali? Que tipo de marido, de esposo vai existir ali? Quando é um fruto segundo a espécie de 1 Pedro capítulo 3, vai produzir uma mulher semelhante a Sara, vai resultar em um homem semelhante a Abraão. Sara foi aquela que descreu de suas possibilidades próprias, que reconheceu que ela não tinha mais nada em si que pudesse gerar um filho. Abraão foi aquele que reconheceu que Deus é o Senhor, que Elohim é o Senhor. Abraão foi um homem que viu 3 e não falou meus senhores, mas sim meu Senhor. Sara era uma mulher que estava em um homem deste tipo, em um homem desta qualidade, e Sara é um tipo da igreja. Veja que Sara não morreu quando ela sorriu do outro lado da tenda, por causa de suas possibilidades, por causa de seu estado não permitir gerar um filho mais. Ela não morreu porque ela estava
em um homem segundo o coração de Deus. Ela estava em um homem que tinha revelação. Ela estava em um marido vivo, um marido que estava ligado com Deus. Se a igreja está ligada em Cristo, ela não morre, mas se ela está fora de Cristo, ela é morta. Não importa quão bela ela seja, ela não passa de uma defunta florida, cheia de flores, manufaturada. Não passa de beleza artificial, mas ela está morta. Paulo disse que ela vivendo está morta, porque ela está fora de Cristo, ela está fora do esposo, e Deus não podia ferir a esposa de Abraão sem que ferisse a Abraão. E não foi isto que ele fez com o esposo da igreja? Ele feriu a Cristo por amor da eleita. São João disse, a esposa eleita. Que esposa eleita é esta? É aquela que está no esposo, é aquela que está em Cristo. A palavra do Senhor é lançada no seu coração, aquilo nasce e dá fruto. A palavra do Senhor veio ao coração de Noé, e aquilo gerou uma arca, aquilo gerou uma salvação. Sabíamos de onde podia vir água. Para cumprir a palavra do Senhor, só pode vir de cima. E a água tinha que vir de cima. Mesmo sendo ela o juízo para aqueles incrédulos, ao mesmo tempo sendo a salvação para o crente Noé. As mesmas águas que estavam sufocando os diluvianos, afogando-os, soterrando-os. Eu tenho ouvido dizer, tenho até lido sobre isto, que o petróleo que nós queimamos hoje é um fruto daquilo, é um resultado daquilo. É humanidade, são animais rebeldes que não foram para a arca, dinossauros e outras coisas, florestas que foram cobertas, madames que foram cobertas no dilúvio, grandes homens hoje estão saindo no escapamento de automóveis aí pelas cidades. A coisa veio de cima, porque a palavra de Deus tem que se cumprir de cima para baixo, porque Deus está em cima. Por isso ele disse para Abraão, olha para cima. E a palavra homem literalmente quer dizer olhar para cima. Davi disse a Salomão, seja homem. Isto quer dizer olhe para cima. Aqui está uma semente que deve cair no seu coração. É que a palavra de Deus é aquela que vem de cima. Quando a cidade estava cheia de teólogos, de intérpretes das Escrituras, diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João Batista lá no deserto. Por que não veio a Caifás? Por que não veio a Anás quando eles eram os indicados para indicarem o Messias ao povo? A palavra de Deus vem de cima e ela cai, ela vai caindo. Quando os primeiros pingos d'água começaram a cair, era a palavra de Deus que estava se cumprindo, salvando um, elevando um para as alturas, enquanto que os demais morriam desesperadamente. Ali estava tudo, tudo próprio. Ali havia todo elemento humano, mulheres, homens, animais para morrerem, mas ali também havia todo elemento de salvação da espécie. Ali estava Noé e sua família, ali estava a arca. A semente de Deus cai, mas fique sabendo, ela cresce, ela germina, ela não é morta. Quando Elias tinha o altar pronto, ele tinha as pedras do altar, ele tinha a lenha do altar, tinha o sacrifício do altar, tinha tudo aqui embaixo que o homem pode ter, como os profetas de Baal também tinham. Mas ele mandou que enchesse as valas de água. Ele tinha água, tudo que ele tinha que ter aqui embaixo no presente, ele tinha naquele momento de desafio.
A igreja tem que ter tudo, e a água é o Espírito Santo. Você tem que ter tudo, porque o que vem de cima só pode vir de cima. Ele tinha tudo aqui embaixo, tudo que um homem de Deus precisava de ter. Ele tinha um coração, antes de tudo, separado do mundo, separado de Jezabel, condenando o pecado, contra o pecado, voltado contra o pecado. E o que dependia de cima veio. A palavra do Senhor é semente, e caiu fogo. Ele tinha tudo aqui embaixo. Marta, tirai a pedra. E a Marta teve que tirar a pedra, fazer o que ela tinha que fazer aqui embaixo, porque logo surgiria uma voz, aquela voz que chamará os nossos irmãos que estão dormindo além da cortina do tempo, que estão no Senhor. Lázaro, sai para fora. Aquilo tem que vir de cima. Aquilo é o Pai que está no Filho. É a palavra do Senhor que não passará sem que tudo aconteça. Tudo passa, o céu, a terra, tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Você tem que ser a palavra. A noiva chega a ser a palavra, diz o profeta, porque é a única coisa que não passa. E ela é como espada de dois gumes, num lar incrédulo, num ambiente incrédulo, numa avenida que virou passarela de exibição de sexo, dentro do coletivo. Onde vai um filho de Deus, ali vai um protestante. Sim, ali vai um protestante protestando contra esse mundo de pecado, de imundícia. Ali vai a palavra do Senhor. A palavra de Deus é semente. Ela tem caído no seu coração. É certo, se cai a palavra do Senhor para a cura divina, ela tem vida, ela produz cura divina. Mas você gostaria de ficar somente com isto? Você gostaria somente disto? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías pergunta no capítulo 53, e a quem se manifestou o braço do Senhor? O que foi a pregação de Isaías? Foi somente que pelas suas pisaduras fomos sarados? Não. Isaías abordou a coisa desde o princípio até a restauração de todas as coisas. Ele apresentou o Cordeiro de Deus, na verdade, mas ele condenou o pecado, inclusive saiu despido para mostrar o estado do povo. Ele disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não me entende, diz o Senhor através de Isaías. Leia Isaías capítulo 3 a partir do versículo 18. Como você vê ali, meus irmãos, vejam Isaías 3, como o profeta viu essas mulheres carregando esse silício sobre elas, com as suas bolsas carregadas de maquilagem e seus tamancos cascavelando nas ruas, nas avenidas, nos corredores das repartições. Veja como Isaías viu tudo isso. Ele não só viu, ele não pregou somente cura divina. Ele disse que uma virgem conceberia. Ele viu Jesus Filho, mas ele viu Jesus Pai da eternidade. Ele viu Jesus Deus forte, Deus maravilhoso. Ele não viu Jesus somente Filho, segunda pessoa. Ele viu tudo em Cristo. Ó Deus eterno, cremos perfeitamente que se esta semente tem caído em algum coração, ela tem que produzir frutos segundo a sua espécie. Em nome do teu Filho amado, ó Deus, sela esta mensagem com o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte,
na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor o mal não temerei. Cristo é o refúgio amigo sem igual, que me sustém a mão.
amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Cristo é o refúgio certo. Quando Jesus Cristo é apresentado como Salvador, como refúgio, como abrigo verdadeiro, devemos nos lembrar que nós só podemos encontrar este Salvador, este abrigo certo, na Palavra de Deus. É necessário que tenhamos uma fé dada pelo próprio Deus na sua palavra. E além disso, que Deus aceite aquela fé que Ele próprio nos deu em sua palavra. Ele deu a fé a Abraão e depois Ele deu o sinal a Abraão que havia aceitado a sua fé. Muitas pessoas têm fé na palavra, mas não têm o sinal de que Deus tem aceitado a sua fé. Isso é o batismo do Espírito Santo. Se você vive através da Bíblia, Deus viverá através de você. Resultado: o seu espírito nunca discorda com o que Deus disse. Agora, se o seu espírito discorda com o que Deus disse, então você não está vivendo através da Bíblia. E se você não está vivendo através da Bíblia, Deus não está em você. Você não está no abrigo seguro. Você não está em Cristo Jesus. Se o seu espírito discorda com as Escrituras, começando pelo seu batismo, conforme os apóstolos obedeceram Mateus 28:19, isso prova que você não está na Bíblia. E se você não vive através da Bíblia, Deus não vive através de você. Se o seu espírito discorda quando a Bíblia diz que devemos vestir com pudor, com honestidade e demais coisas na ordem da igreja, se o seu espírito discorda e busca interpretações que facilitem, que combinem com a sua concupiscência, com seus próprios pensamentos, isto prova que Deus não vive através de você. Isto porque você não está vivendo através da Bíblia. Nós temos outra coisa profunda, é que um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. As pessoas vivem cantando e testemunhando que amam a Deus, mas veja o que acontece com elas. Elas vão à igreja, se são pentecostais, elas gritam, regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Se são os tradicionais falados, modernistas, vão ali e tem aquele culto fúnebre, espiritualmente falando, mostrando o estado de suas vidas espiritualmente falando, e voltam caminhando como sempre para o mundo, para o mundanismo. Mas vejam que simplesmente estamos observando a verdade acerca do verdadeiro cristianismo.
Lembremos-nos das duas faces do cristianismo. Uma é intelectual, uma pede razão para os sentidos, para o intelecto, para a mente, mas a outra é uma experiência experimentada com Deus, e leva então o pecador a viver através da Bíblia. Desde então, ele não é mais um pecador, porque tendo o Deus impecável em si, ele não pode ser mais um pecador, disse São João. Mas nós temos ouvintes com bastante precisão, porquanto disto depende toda a nossa salvação. Disto depende a nossa vida eterna. A nossa escolha determina o nosso destino. Se estamos caminhando com Deus, Deus nos tomará para si. Mas se não estamos caminhando com Deus, Deus não pode tomar-nos para si. Se não estamos caminhando de acordo e o nosso espírito se rebela e procura interpretar as Escrituras a nosso bel prazer, através dos doutores que temos amontoado conforme as nossas próprias concupiscências, esses doutores são ensinadores, instrutores religiosos. Eles são amontoados nesta era, disse São Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, conforme as próprias concupiscências daqueles que, não suportando a sã doutrina, isto por terem comichão nos ouvidos, então amontoaram tais doutores, tais ensinadores para si. Melhor fora que deixassem Deus, que não falassem mais em Deus e não se ocupassem com as coisas de Deus. Melhor fora, segundo o profeta de Deus, que nunca dirigissem um culto a Deus. O que teria sido muito melhor para Caim, se ele nunca tivesse dirigido um culto a Deus. Porque foi justamente na diferença do culto que o diabo, seu pai, implantou no seu coração aquela ira tremenda de matar a seu irmão Abel. Foi justamente na diferença do culto que o mesmo pai de Caim entrou no coração da falsa igreja durante as eras, e ela derramou o sangue dos cristãos verdadeiros. O ódio religioso é o pior que existe. Ele é assassino, ele é cruel, ele leva o Estado a praticar coisas que jamais praticaria. Herodias levou a Herodes praticar o grande crime de mandar amputar o pescoço de João Batista, coisa que ele não faria se a mulher não estivesse lá com ele. Acabe nunca teria entrado pelo caminho que entrou sem que a mulher estivesse lá com ele. O imperador Constantino nunca teria entrado pelo caminho que entrou se a igreja não tivesse casado com ele ilicitamente. Veja, nunca teria havido uma perseguição à igreja se a falsa igreja não estivesse lá de mãos dadas, incitando as leis e demais coisas, mesmo de uma maneira escondida, encoberta, contra os verdadeiros cristãos. Isto foi o que ela fez desde o princípio, através de Caim e através da história da igreja. Durante os séculos, e ele nunca mudou, ele sempre é a mesma coisa. Mas o que quer fazer o diabo é tirar as pessoas da palavra de Deus. E quando há uma diferença de culto, eles trabalham intensamente dia e noite para uma unificação, para terem o mesmo culto. Mas que dificuldade terão nisto, uma vez que têm as mesmas modas, os mesmos costumes, as mesmas diversões mundanas, os mesmos pareceres? Que diferença faz prostrar ali diante de um ídolo ou dirigir um culto formal, interpretado intelectualmente a Deus? Que diferença faz isto?
já estão unidos socialmente falando, já estão comendo no mesmo prato ao mesmo tempo. Suas mulheres não têm diferença alguma. Seus costumes são os mesmos. Estão comendo no mesmo prato, na mesma gamela. Isto é certo, estão comendo do mesmo pão que Satanás tem amassado para eles. Isto por quê? Por causa do desvio da palavra. E não pense você que uma pequena inclinação no rifle possa significar menos do que errar o alvo. E agora o que interpreta a teologia acerca do pecado? O que ela diz, tecnicamente, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Mas devemos saber que uma pequena inclinação do rifle nos leva a errar o alvo. E um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Está tudo perdido. O melhor que nós fazemos é nos humilhar e nos prostrar diante de Deus e pedir misericórdia, se é que ainda há tempo de clamarmos por ela. Raabe, com tempo ainda, enquanto madames estavam lá nos seus clubes, nas suas lojas, nas suas boutiques, nas suas casas de moda, nos seus banquetes, a meretriz Raabe estava ali alcançando a misericórdia de Deus. O juízo rondava a cidade. E as muralhas que eles haviam levantado ao redor daquela cidade, pensando que com aquilo eles estavam muito seguros, ruiriam e elas próprias cairiam sobre eles, as massacrariam. Isto é certo. Essa barreira, estas muralhas que eles têm levantado, têm se tornado em juízo para eles, têm destruído a si próprios. Mas o bom, que em tempo nós clamássemos, somente mais uma vez, Senhor, como Sansão clamou. Sansão clamou somente uma vez mais, Senhor, que eu morra para estas coisas que eu não vejo já há algum tempo. Que eu morra para tudo isto que antes me embelezou e me engraçou. Que eu morra para essa beleza de Dalila, para essa aparência sensual, atraente. Dalila representa a igreja atraente, de seios agudos, de poder, de astúcia. Mas Sansão perdeu a visão daquela sensualidade, teve os seus olhos furados, perdeu a sua força na verdade, e oxalá que a força de todos acabasse totalmente, e que eles não pudessem fazer nada mais, em nome de Jesus Cristo, que eles não pudessem curar o enfermo, e nem tampouco pedir um testemunho para fazer uma propaganda de si mesmos em torno da cura divina. Oxalá que perdessem as forças e caíssem em perfeita debilidade. Ninguém pode sentir o desvio da sua espinha antes de pegar um peso. Ninguém pode sentir o desvio da sua espinha antes de sentir as dores. Ó igreja, quando você vier a sentir o desvio da sua espinha dorsal, não seria tarde demais? Na hora de pegar o peso, as provas, as lutas e vencer a Satanás pelo poder da palavra, você está sem espinha, você está sem espinhaço, para combater o pecado e para expulsá-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode expulsar demônios, pode expulsar enfermidades das pessoas, mas não pode expulsar de si mesma. Isso aí vem a cumprir justamente aquilo que Paulo disse, combatendo os ídolos e cometendo sacrilégios. Mas saibam todos que esta palavra que o mundo corre dela hoje,
a julgará naquele dia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ela as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 11 e 16. Oh, que desfile, que cortejo, que pujança! Aquele que outrora estava humilhado, com os olhos tenros, olhando para o pobre moribundo, para os pobres pecadores, crucificado, olhando para os seus próprios algozes, com olhar de misericórdia, agora virá montado num cavalo branco, com vara de ferro, regerá as nações, imponentes, jactanciosas, orgulhosas, empregadas em progressos pecaminosos. Para progredir tem que passar por cima da palavra de Deus, tem que negar a palavra de Deus. Então esse progresso é diabólico. Para progredir tem que desrespeitar a fé das moças e dos moços que querem viver para Cristo. Para progredir tem que se sujeitar à imundície, ao pecado, à vulgaridade. Oh, nações, vocês serão regidas com esta mesma palavra que vocês fogem dela hoje e a odeiam. Aqueles que têm vivido a palavra de Deus julgará todas as nações que têm a rejeitado. Vocês têm amontoado doutores para si, intérpretes das Escrituras para si, esquecendo-se de quem é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Quem é o verdadeiro intérprete da palavra? É o próprio Deus. Deus é seu próprio intérprete. Quando os americanos estavam assassinando os índios, acabando com tudo aquilo, com o búfalo, e destruindo tudo para progredir, o que fizeram eles? Amontoaram doutores, teólogos para dizerem que índios não tinham alma, que o índio não tem alma, e por isso podiam ser mortos como bichos. Isto é certo? A história não nega. Não estamos afetando a quem quer que seja. Estamos mostrando o que é o pecado e suas consequências. O desvio da palavra de Deus tem levado homens grandes e pequenos, tem levado nações ao grande abismo. O desvio da palavra de Deus, a rejeição da palavra de Deus, levou Nabucodonosor com todo o seu reino de ouro a pique, a comer com os animais do campo como bicho. E mais do que isso, para o inferno. O desvio da palavra de Deus levou o mundo civilizado antes de Noé a um total juízo, dilúvio. O desvio da palavra de Deus levou os tradicionais da lei de Moisés a trair o juízo sobre si e sobre os seus filhos, os judeus, sendo feitos sabão de judeus. Gana de homens contra os judeus, mas se esquecem que eles clamaram
caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Aquilo foi o desvio da palavra, não reconhecer o dia, sua palavra e sua mensagem. E o desvio da palavra nesta era atrairá o fogo. Disse São Pedro, isso aqui não sou eu quem estou falando, é a Bíblia Sagrada, a qual vós temeis. Podem fugir dela, perseguem-na, mas um dia ela virá como vara de ferro, saindo da boca do seu próprio autor, e julgará todas as nações. Apocalipse 19, versículo 11 e 16. Deus os abençoe e que vocês, todos ouvintes, se escondam na misericórdia de Jesus enquanto há tempo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. O amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem, sim, dá-me amor. Grande amor
que o bom Jesus me tem. Eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando